Quanto vale o seu dinheiro? Ao ingressar no ensino superior, muitos jovens buscam pela sua independência. No entanto, para essa nova etapa é sempre importante se organizar financeiramente, hein? Para falar sobre esse assunto, conforme prometido, está com a gente o Felipe Prado, economista, professor e pesquisador na Universidade Federal aqui em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Bom dia, professor Felipe, é um prazer recebê-lo na nossa programação sempre. Bom dia, eu que agradeço mais uma vez o convite. Vamos lá conversar um pouquinho aí sobre finanças. Vamos sim, a gente começa o nosso bate-papo com uma pergunta que chegou no 3499-935-2894. É a pergunta da Beatriz, ela é da cidade de Araguari. Ela diz o seguinte: ano que vem vou fazer faculdade em outra cidade. Estou à procura de uma casa ou apartamento para morar. Não decidi ainda. Dividir o aluguel com uma amiga pode ser uma boa saída para eu poder economizar? Qual a sua dica, professor Felipe? Como organizar a divisão, inclusive, das principais despesas? Bem, essa pergunta aí da Beatriz é bem interessante, né? Quem precisa sair da sua cidade natal, já precisa ir desde o primeiro semestre da universidade morar fora, né, da casa dos seus pais, enfrenta já esse primeiro desafio, que é o desafio dos gastos com a moradia, né? E o que a gente pode fazer, então, dando uma dica aí para Beatriz? Bem, Beatriz, a primeira dica da divisão, né, ela é uma dica que, claro, ou seja, se você tem um aluguel de 600 mil reais, você morar com mais uma pessoa já divide isso por 2, o que, consequentemente, é uma boa estratégia de economia. Agora, como você mesmo falou, como é que a gente vai organizar essa vida, né, digamos aí, entre amigos ou entre amigas, né, de uma maneira que depois não dê nenhum problema financeiro e até da própria amizade, né? Bem, antes de você começar a fazer essa divisão das despesas, cabe sentar e organizar direitinho, né? Quanto cada um vai pagar de água, quanto cada um vai pagar de energia se não tiver como separar, como que cada um vai organizar as despesas de limpeza, como que a gente vai se organizar nessa divisão. Então, tudo isso é fundamental para que depois a gente não tenha surpresa, nem a surpresa de ter, digamos, uma amizade que termine, nem a surpresa econômica. Por quê? Porque pode ser que às vezes a gente acha que a gente não precisa contribuir lá com alguma despesa, mas essa despesa, né, como são duas pessoas, precisam ser divididas. E quando a gente vai também no aluguel, né, vai, por exemplo, numa imobiliária fazer esse aluguel, no nome de quem o contrato vai ficar? Quem serão os responsáveis caso alguma coisa aconteça em relação ao aluguel? Então é muito importante deixar isso bem claro desde o começo da parceria, e essa sempre é uma parceria muito boa e que os universitários sempre fazem, porque ajuda a economizar sem sombra de dúvidas, né? Agora, professor Felipe, como fazer o planejamento dos gastos com transporte, alimentação, cuidados com higiene e limpeza, além dos materiais didáticos como livros e xerox, que às vezes acontecem, muitas cópias são necessárias também, para poder economizar no final do mês? Então, como é que a gente monta esse planejamento? Bem, antes de você começar a universidade, você já pode ter aí uma ideia, né, do que você estima em estilo de vida nessa sua vida nova em outra cidade. Então, se você vai alugar um imóvel perto da universidade ou um pouco mais distante, então às vezes você pode gastar um pouco mais de aluguel e economizar no transporte. Então você tem que decidir já se vai morar perto ou se vai morar longe. Você tem que decidir se você vai fazer a alimentação, por exemplo, numa universidade que é mais barata, ou se vai preferir fazer a alimentação em casa. Então você pode economizar com a alimentação indo talvez num atacado para comprar mais barato uma alimentação. Você pode aí, se você estiver dividindo um apartamento com alguém, você pode dividir, né, os gastos de limpeza. Então você pode fazer essa organização de acordo. E claro, como a vida de todo universitário, né, principalmente no Brasil, por conta da inflação, por conta dos desafios, é uma vida que se resume a poucas coisas e a muito estudo, né? Então, é uma fase da vida desafiadora. E em relação às questões ligadas aos materiais, né, da universidade, é sempre bom ver como é que os colegas que já são veteranos fazem, né? Então, às vezes tem colegas que podem lhe dar o material das turmas anteriores, as facilidades, por exemplo, de livros digitais, o livro na biblioteca,
economizar determinada Xerox compartilhando com seu colega mais veterano ou com algum colega da sua sala. Então há várias estratégias que a gente pode montar para poder a gente economizar. Por quê? Porque o orçamento ele vai ser bem limitadozinho aí no começo, né, ao longo da universidade, e a gente precisa fazer, né, uma máxima da economia, é fazer mais com menos, né? Esse é o desafio de todo universitário brasileiro, enfim, no mundo inteiro, nesse período, nessa fase universitária. Agora, para finalizar, quais são as suas dicas, professor Felipe, para os jovens que vão ingressar no ensino superior? Então, a primeira dica fundamental para os jovens que vão sair de casa, vão para outra cidade, vão começar a fazer uma universidade, é o fato de que essa é uma boa oportunidade para você começar a montar o seu planejamento financeiro próprio, já que você vai ser, digamos agora, mais independente. Se organize e já comece a vida com o pé direito, né? Sem se endividar, sendo bem cuidadoso naquilo que você pode fazer e naquilo que você não pode fazer, tomando as decisões em relação, por exemplo, a um contrato de aluguel. Lembrando, né, os contratos de aluguel, eles têm um mínimo de duração de 12 meses, então se você sair antes, se der algum problema, você vai arcar com um custo de quebra de contrato. Se você se empolgar lá com muitas festas, você pode gastar mais do que deveria, né? Ou às vezes quando você tem que gastar um pouco mais de material didático, livro, xerox, enfim, avalie adequadamente como é que você pode se organizar para que esse período seja um bom período, né? Um período de amadurecimento e não um período de sofrimento, porque a ideia é que logo depois você entre no mercado de trabalho e entre no mercado de trabalho, enfim, com as finanças em dia, porque é o melhor que a gente tem a fazer, ainda mais nesses momentos difíceis aí da economia. Tá certo, muito obrigada por sua participação, seja sempre bem-vindo, viu? Eu que agradeço mais uma vez, um excelente dia a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conversamos com o Felipe Prado, economista, professor e pesquisador na Universidade Federal, aqui em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e mais um Quanto Vale o Seu Dinheiro? Quanto vale o seu dinheiro? Sintonizou, o coração bateu feliz. Super Rede, boa vontade de rádio. Sintonizar faz bem.